Olá, Tufitufes! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si eu vou falar de um BL japonês que lançou recentemente. Saiu o primeiro e o segundo episódio. Esse vídeo aqui agora é a minha primeira impressão da história até aqui com esses dois primeiros episódios lançados. Hoje aqui agora eu vou dar uma perspectiva minha, particularmente minha, mas comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da história como um todo, se você começou a assistir ou se vai começar também ainda por agora. É muito bom também. Aqui eu vou comentar a sinopse sem spoiler pra vocês, mas o nome do BL eu não sei pronunciar basicamente corretamente, porque envolve inglês ali, sabe? Mas eu coloquei aqui o Google pra falar pra vocês. Depth of field. Depth of field. É exatamente, gata, é sobre esse BL hoje que eu vou conversar aqui com vocês. Comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo de verdade mesmo. Assim vai ajudar muito o canal. Compartilhe, se inscreve e mete o dedo no like porque isso é muito importante. Aqui agora, de fato, esse vídeo é uma primeira impressão da história. Não é nada tão wow assim, até porque foram 2 episódios lançados. E também os BL japoneses têm uma temática um pouco diferente, não são tão hots, o que é bom, né, assim, também, né, tem os seus fãs também, de fato. Eu adoro bastante também, porque é uma fase mais... uma fase, né, os BL japoneses, eles são mais... tem mais diálogos, assim, profundos. Então, assim, agora eu vou comentar sobre o que eu achei da história de antemão, sem mais delongas. Aqui agora, de fato, em si, a história se trata de 2 rapazes que estão vivendo a sua vida muito, né, no seu cantinho, muito turvas, e que cada um tem as suas questões particulares, né? E eles resolvem ir pro terraço da escola, aonde eles conseguem esparecer, né, falar de outras coisas, mas um é tímido, outro é um pouco mais na dele, de fato, em si, e ambos têm relações muito diversas e tal, e afins. E eles vão se encontrar nessa relação de amor que eles vão ter um pelo outro, né? Até então é essa a sinopse da história. Eu sei que não conta muita coisa do que pode esperar pela história de fato em si, mas basicamente é sobre isso. É sobre 2 rapazes que estão num ponto diferente da vida um do outro, só que vão se encontrar e comentar sobre o que tem em comum, as suas diferenças em si, nesse terraço da escola, onde eles podem ser eles mesmos e comentarem algo profundo em que tem entre os dois. Então, assim, basicamente a história se cresce em cima disso, é sobre isso, e é o que eu posso dar pra vocês sem spoiler. Mas aqui agora em si, entrando, né, no vídeo com spoiler totalmente, então assim, comente aqui embaixo, né, se você vai assistir ou não, e comente aqui, né, se você tá achando legal o BL como todo, né, ou não, né, então comente aqui embaixo. Vamos lá. A história eu dividi aqui agora pra comentar no vídeo, não acontece nessa ordem, né, corretamente, né, no episódio, mas eu separei assim porque é melhor de explicar pra vocês a minha visão. Eu vou comentar sobre a visão do mocinho, né, que é um pouco mais na dele, né, e tal. Eu não sei pronunciar o nome de ninguém, então vocês vão conseguir me identificar aqui conforme o vídeo vai acontecer. O mocinho que ele é um pouco mais na dele, ele é um pouco mais tímido, ele tá passando por uma situação onde ele vem de um histórico onde ele era músico, ele gostava muito de música, mas por conta disso ele sofria bullying na escola de alguns colegas dele, pelo fato em si de que ele gostava de música, né, ele cantava o tempo todo, e a mãe dele decidiu escrever ele em aulas de canto e tal, de instrumentos e tal, e afins, e ele conseguiu aprender a tocar piano por uma ajuda de um menino, né, por um colega que ajudou ele também nisso tudo, e depois eles decidem formar uma banda e tal, e afins, mas todo o histórico dele com música começa aqui, de fato, em si. Depois, por um bom tempo, talvez pela morte desse amigo dele em si, de fato, porque eu suspeito que ele tenha falecido, ele tenha deixado a música de lado. A música pra ele sempre foi algo assim um pouco mais de prazer, mas também vinha outras consequências que ele acabava ficando um pouco chateado também com o que acontecia com ele também, o bullying e tal, e afins, e porque, né, outros colegas também não se davam muito bem na música e tal, e afins, então assim, ele teve um bom histórico por conta disso também. Então tem esses fatores, né, e tal, que a música é uma grande ambiguidade para ele também nesse sentido. Só que a música, até então, de lado, não é tocado muito aqui agora. A gente entende que ele acaba não sendo ele mesmo quando ele tá perto dos amigos, ele acaba falando coisas que não condiz com o que ele pensa, né? Então, assim, a gente entende que ele é muito contraditório também nesse sentido, ele acaba sendo talvez um pouco hipócrita em algumas situações, não hipócrita, mas assim, falar algumas coisas e fazer outra, sabe? Então, nesse sentido de não ser honesto totalmente. Mas então você entende também que ele tá num período onde ele tá chegando, ele é um adolescente e tal, e afins, ele é jovem, e ele tá nesse período de se descobrir a sua sexualidade, sabe? De fazer
coisas naquele sentido de fato em si, e de fato ele tá se descobrindo. Até então ele não tem nenhuma atração pela menina que ele tá tendo essa relação de fato em si, é algo muito mais assim que tipo, tá, faz aí, eu te dou o consentimento, mas assim, ele não tá usufruindo do prazer de fato em si com essa pessoa que ele tá se envolvendo aqui agora. Então assim, a gente entende que ele tem esse lado dessa sexualidade dele que ele tá se descobrindo, ele tá se entendendo do que ele gosta ou não, do que ele se apetece, do que ele acha atraente, do que tem um ele tem algumas coisas fantasiosas na cabeça dele de fato em si. A gente sabe que ele tem esse lado onde ele tá se explorando um pouco mais, e a gente entende também que o mocinho da câmera vê ele por um lado onde ele consegue ser muito mais nítido, né? Ele não consegue, o mocinho que é tímido, ele não consegue esconder o lado dele que ele é um pouco mais vulnerável diante do mocinho da câmera, sabe? Porque o moço da câmera tá conseguindo entender aonde ele tá mentindo, aonde ele tá se enganando, mas também é algo que não fala nitidamente bem assim na história. É algo que fica muito perceptível porque ele acaba mentindo. E também é de fato o mocinho tímido também em si não cabe ao outro cara da câmera, né, já que estamos se conhecendo aqui agora, entender e falar algo mais profundo, sendo que não cabe nessa zona onde eles estão de a proximidade. É algo que eles vão apenas no próprio terraço da escola, conversar e passar o tempo junto. Matar algumas aulas também de vez em quando, mas é algo que fica por aqui, não é muito bem desenvolvido até então para ter essa linha de diálogo muito clara entre os dois de fato em si. A gente sabe também aqui agora, eu entendo assim pela minha visão, de que esse terraço é um lugar mais confortável para ele de fato em si, onde ele pode ser ele mesmo. E perante isso também, a gente acaba descobrindo que o moço da câmera vai muito de encontro a isso também. Eu acho que é um lugar, de fato, né, da história se propõe a ser isso, é um lugar confortável para ambos. Ambos vão ali para ficar mais relaxados e não pensar muito na vida. É um lugar muito bonito, a própria fotografia, né, também do BL é muito linda quando se trata disso também. Mas aqui agora eu vou comentar de fato um pouco mais sobre o que eu acho do mocinho da câmera. De fato, eles são bem diferentes, eles têm background até então diferentes. A história do mocinho tímido, né, que eu coloquei como mocinho tímido, é o que é mais apresentado aqui então de antemão pra gente. A gente sabe também que o mocinho da câmera, ele é uma coisa mais tipo assim, ai, sabe, tô tudo, né, sabe, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele não tem grandes preocupações também até então, ao que não, né, não parece ter pra gente. A gente sabe que a história dele também não é totalmente desenvolvida, até porque foram 2 episódios até aqui e a história só vai ter 6, então assim, eu acho que algumas coisas, né, vão ser bem enxutas, mas é que agora de antemão a ele é uma pessoa muito, né, de boa de fato em si. É uma pessoa que talvez não veja muito problemas na vida e tal, Zé fez. Ele consegue enxergar o mocinho tímido e consegue enxergar as nuances de mentira que ele entrega também ali. O mocinho tímido, ele não tem tantos amigos, né, fiéis, leais do lado dele. Em volta disso, o mocinho da câmera já tem, ele já não tem, né, só não tem o mocinho tímido para conversar e falar coisas profundas, né, até então. Ele tem outros amigos né, que são parceiros de fato em si, na sala de aula e tal, e afins, e por conta disso também ele já não tem esses requisitos, né, na história dele, que o mocinho tímido talvez tenha, né, que seja uma pessoa mais fechada, mais, né, contida. A gente sabe que talvez ele possa ter algum lado mais sensível de antemão a ele também, mas algumas coisas ele não percebe, né? Ele acaba descobrindo também, achando que o mocinho tímido se parece muito com o irmão dele mais novo. Então, assim, acaba tendo uma relação um pouco mais delineada nesse sentido em si de fato, onde vai crescendo essa amizade e eles vão se apetecendo nesse lugar que é esse local mais confortável para ambos de fato em si. O que eu acho que é muito simbólico nesse local, aonde apenas os dois estão ali, apenas os dois compreendem, né, a situação que talvez ambos se divergem, né, nas situações internamente em si, mas que vão acabar se conflitando, né, com o passar do tempo também entre as linhas de diálogo entre os dois também. A gente percebe também que o mocinho tímido tá ficando apaixonado, tem um crush pelo mocinho da câmera, o que é totalmente razoável porque eles são lindos. Então assim, a gente sabe também que as fotos dele não, até então não conta alguma coisa pra gente. A gente sabe como ele enxerga a maneira de fotografar, mas até então isso não é explicado pra gente
como ele vê a fotografia num sentido mais de fotos em si, de fato. Ele faz registros, faz, mas como isso pra ele é, né, sobre a lente, não chegou até então a ser desenvolvida ainda no começo, mas espero que seja. A gente sabe também que tem aquele lado de um crush escondido, uma paixão, porque o mocinho tímido de fato em si tem um crush por ele e tá se descobrindo na sua sexualidade. O mocinho também aqui agora da câmera passa a ser uma porta de entrada para ele também se entender e se autodescobrir também de fato em si, do que ele gosta, do que ele não gosta. A gente viu também que o mocinho da câmera viu uma relação íntima ali que o mocinho tímido tava tendo com uma outra pessoa, né? E acabou também pensando em outras coisas, né? Ali no seu imaginário também. Mas a gente sabe que, tipo assim, né? É algo que eles são amigos apenas ali, né? No terraço, mas que vão também partir para outros âmbitos também da vida também, eu assim espero. Mas aqui agora também teve um beijo. Rolou um beijo, uma situação de um beijo, né, envolvendo os dois personagens, né? Como cada um tava ali presente na sua frequência, né, de estado, né, emocional de fato em si. O mocinho tímido tava um pouco mais raivoso, porque de fato ele tá passando por algumas coisas bem complicadas na mente dele também de fato em si, e revivendo outras questões, a gente entende, compreende também, vai ser desenvolvida também com o passar do tempo da história, mas o mocinho, ele apenas absorveu aquilo de uma maneira um pouco assustada e talvez um pouco apática, não esperava que talvez aquilo fosse acontecer, mas talvez a partir desse beijo ele possa desengatar uma abertura, né, de um sentimento para com o mocinho tímido, se é que talvez isso já não esteja acontecendo também desde o começo, mas até aqui não é explicado até então. Então a gente teve esse beijo, vamos entender, né, como cada um vai reagir, até então se a gente entende que foi algo muito... Mas eu gostei. Eu acho que a história até aqui, ela me deixa muito esperançosa, né? Eu acho que é um BL que vai ser tranquilo, muito leve. Ele vai ter poucos episódios, ele tem duração de 1h30, basicamente, assim, quase menos que uma hora e meia. Então, assim, eu gostei de ter encontro com esses personagens. Eu acho que eles vão se desenvolver num passado um tempo curto, mas vão ter uma linha de background muito bem desenvolvida para a história de fato, que nos cabe e no que nos apetece. Então, assim, já estou me desprendendo de coisas que possam não ser desenvolvidas também e que talvez também não faça falta para a história, já que não vou ser mostrada, né? Mas até então eu gostei, eu adorei conhecer os dois personagens, entender que eles têm nuances diferentes também. Quero muito conhecer mais sobre a história de pano de fundo, né, do mocinho da câmera até então. E eu quero abrir mais esse leque de BLs japoneses em si pra eu assistir de fato esse. Eu acho que eu tenho um pouco contato com BLs do próprio Japão, mas que são muito bons também nessa linha de diálogo, onde é mais dada no diálogo em vez de ter contato físico e beijos muito, né, uau, assim, na câmera, né? Então, assim, a gente vai andando e caminhando também. Comente muito aqui embaixo, porque no futuro eu vou trazer sim mais reviews e mais comentários sobre o terceiro e o quarto episódio, o quinto e o sexto, quando sair e finalizar toda a história. Até então é esse o meu comentário sobre a história, é mais uma primeira impressão também como um todo. Comente aqui embaixo porque é muito importante, meta o dedo no like porque eu te espero para outros vídeos do canal também. Se inscreva porque isso é muito importante e compartilhe o vídeo para todo mundo que você acha que possa ser interessante descobrir essa pessoa aqui que comenta sobre BL aqui no YouTube. Então, no mais é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!